Olá, tudo bem? Estamos aqui nessa live hoje no evento CIDICS, da Semana Internacional da Difusão da Cultura Surda, em parceria com a Uniaselv. Ela é de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos neste evento e neste canal. Bom, eu serei o mediador desta noite. Eu sou surdo, meu sinal é este e me chamo Tiago. Eu sou mestrando em ensino, que se ramifica em 3. E o que são esses 3? Ciências humanas, ciências sociais e ciências naturais. E dentro dessas ciências, o meu foco, a minha pesquisa está no ensino de música para surdos. Beleza? Nós temos hoje uma convidada muito especial, uma mulher surda chamada Zanúbia Dada. O sinal dela é este aqui. Ela mora em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Ela é formada em magistério, também é formada em licenciatura de matemática pela FUMT, tem pós-graduação em educação especial e na UFTM é professora com foco no ensino de matemática no CAS. Então, a Zanúbia hoje vai mostrar para nós sobre a importância, sobre suas experiências no ensino de matemática, sobre a importância da adaptação de materiais para Libras. Então, Zanúbia, os sinais são com você. Seja bem-vinda, fique à vontade, pode começar. Pode nos contar a sua experiência em ensino em matemática, tudo bem? Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz por estar aqui hoje, apresentar para vocês as minhas experiências. Eu sou surda, sou professora de matemática, tenho já uma vasta experiência, 27 anos de experiência nesta área. E como foram esses anos, eu vou explicar um pouquinho para vocês agora, tá? Eu comecei lá em 1982. Fui uma professora substituta. Teve a professora Sheila. Substituí a professora Sheila por 4 meses. Entrei em sala de aula durante esse período. E tinha alunos surdos. Era na escola SEADA. Então eu fiquei durante esse curto período lá. E os alunos não conheciam as palavras, eu fiquei angustiada, pensando, nossa, mas como eu vou ensinar para esses alunos? Eu fiquei pensando alguma forma. Então eu fiz uma atividade de recorte de revista. Utilizei as imagens e com as imagens eu fui mostrando os sinais, para que eles adquirissem vocabulário e conseguissem a trabalhar. Só depois, e aí assim eu consegui começar a trabalhar com os alunos lá na SEADA. Parecia que o professor era igual o instrutor, sabe? Só ensinava as palavras, os sinais. Palavra, sinal. Não tinha materiais, não era uma coisa especializada, era uma coisa simples. Era só papel, cola, imagem, era tudo bem simples assim. Foi se desenvolvendo aos poucos. Ai, tá travando?
Ai, tá travando? Ah, tá. Aí aos poucos foi indo. Depois, eu estava lá no SEADA, depois de passar esse período, aí eu mudei para outra escola. Então, então antes eu ensinava na escola SEADA, mas tinha muitas limitações no ensino de matemática. Não, no ensino, eu ainda não trabalhava com ensino de matemática, ainda não havia lei, nada, foi tudo um processo. Aí eu mudei para trabalhar no CAS. Aí lá no CAS eu ensinei, eu dava cursos de Libras e foi indo. Mas ainda não tinha trabalhado com ensino de matemática. Mas eu consegui trabalhar foi em 2007. 2007, lá no CAS, eu consegui trabalhar com aluno, tinham vários temas. Eu perguntei assim para o aluno, um exemplo, matriz. O sinal é assim, ó, matriz. Você sabe o que é matriz? Aí eu perguntei para ele, o que é linha? Ele pensou que seria linha de costura. Eu dei, não é linha de costura, é diferente. Porque o português tem a mesma palavra tem significados diferentes. Então tem o significado do uso comum e tem o significado que pode ser usado dentro da matemática que é diferente. Um outro exemplo, coluna. Ele falou que seria a coluna do corpo humano, mas não é essa, é diferente. Então eu expliquei para ele como que era, dei o exemplo de linha, que a linha podia ser como que poderia ser, que a linha era na horizontal e a coluna era na vertical, e assim foi um processo. Então falta informações para os surdos, falta detalhes e para esse aluno surdo. Então eu estimulei, eu dei muito, expliquei para ele os detalhes, investi nos seus vocabulários. Por exemplo, nome. Expressões, expressão. Expressão. Numérica. Este é o sinal, expressão numérica, certo? Mas, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação com essa expressão numérica. O parênteses. Quem é o parênteses? É a família. Quem é diferente não entra. É só a família. Por exemplo, só a matemática, português, significados do português não entram ali. É só a matemática. Depois nós temos o colchetes. Quem é diferente também não entra. E depois a chave. Ele pensa também que tem outro significado. Então, assim, cada um tem o seu significado da matemática. Então, com as imagens, a gente consegue explicar o que significa cada um. Para trabalhar adição. Por exemplo, o sinal vai ser esse? Não. Por quê? Porque é diferente da palavra, a palavra e o sinal. Por exemplo, em uma atividade, você vai falar na atividade que soma. E a adição, você vai usar esse sinal. Por quê? Assim o aluno vai entender de forma mais clara o que é para ser feito. Porque se fizer assim soma, ele vai pensar, ué, sempre assim? Então é o mais. É o sinal da operação. Um outro exemplo também. Problemas de os problemas de resolução. Mas, por exemplo, as pessoas utilizam esse sinal problema, mas é este sinal problema? Não, é outro problema.
No português, é assim, problema, quando eu tenho um problema, certo? Isso do português. Mas na matemática, o problema é assim, ó, o sinal. Pode ser um problema de adição, um problema de subtração. Por quê? Porque eu vou ler e eu vou conseguir uma resposta dele. Por isso que esse é o sinal. Não vamos utilizar o sinal de problema igual no português. Ok? Outro exemplo. Números inteiros. É assim o sinal? Este sinal tá certo? Não, é diferente. O sinal, olha só como que é. Este é o sinal. Números inteiros. Porque aqui é o marco do número inteiro. Aqui, ó. Números. Ok? Então, um outro exemplo, ó. Raiz quadrada. Fico pensando, é assim o sinal? Raiz quadrada? O nome? Fazer palavra sinal? Não, também é diferente. Vamos fazer o sinal assim, ó, de acordo com a imagem. Raiz quadrada. Já pensou raiz quadrada? Não vamos pela palavra do português. Então eu fico um pouco preocupada, as pessoas ficam preocupadas com as palavras, mas não, tire as palavras. O importante é a imagem, não a palavra. Palavra, sinal. É a imagem. Por exemplo, o sinal de adição. Ó, o sinal de mais, né? Ele vai ser de acordo com a imagem. Isso tá certo. Olha a raiz quadrada, ó. Ele é visual, ó. É a imagem. Ficar pensando na palavra, não, tire a palavra. Por exemplo, a palavra adição. Se ficar pensando na palavra, não. Vai só pela a imagem, tá bom? Uma outra coisa também. Um outro conteúdo, MMC, né? Tem um sinal? Não, sempre as pessoas usam letra, né? MMC. Tirem a letra. Então eu prefiro usar o quê? Este sinal. Números e coluna. Que pode ser 2, 3, 4, depende de quantas colunas forem feitas durante o MMC. Outra palavra. Sistema de numeração decimal. Como que é? Imagina essa palavra, sistema de numeração decimal. Fazer isso? Fazer por palavra? Três sinais? Não, também. Precisamos ser visuais, precisa ser visual. Vou mostrar o exemplo. Olha só. Sistema de numeração decimal não vai ser palavra sinal. Vamos utilizar a imagem da tabela. Olha só, a imagem da tabela, que seria este sinal. Olha só, os números e a tabela. Este é o sinal. Então com o passar do tempo, com as experiências, até que em 2013, eu voltei para a escola SEADA. E peguei os alunos daí desde o começo. E lá tinha os alunos do primeiro ao quinto ano. Eu comecei com os alunos com 7 anos de idade. E com esses alunos, a gente não pode começar direto com a escrita. A gente tem que começar com materiais diversos, com visual,
visual, né? Olha só, este material é um exemplo. Então, primeiro trabalho com a imagem, com a língua de sinais. Não vou direto para a escrita. Vou começar direto com a escrita? Não. Depois, a escrita vem depois. Primeiro em língua de sinais. Por exemplo, quantos tem aqui? 1. Aqui, 2. Vamos contar. 3. E assim vai. Vai treinando, vai praticando, vai aprendendo. Também esse aqui, ó. Que número é esse? 3. Então vamos pegar 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Isso, daí ele vê o número e vê a quantidade. E assim vai treinando, para depois mostrar como que ocorre. Depois também tem este jogo aqui. Pergunta para o aluno: quantas bolinhas tem aqui? 1, 2, 3. Materiais todos visuais, não é só de conversar, só de falar. São visuais, ó. 1, 2, 3. Agora pega aqui 3 de novo. Pega o número 3. Qual que é o número 3? É esse. Quantos objetos são? E daí assim vai associando os números e os outros materiais. Este aqui, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. E daí procura, cadê o número 5? Procura o número 5. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esse jogo também. Ai, e tanto faz, assim, assim, tá bom? Esquerda, direita, tanto faz, normal, tá? Ser desse lado, desse outro lado. Esse risco aqui do meio é para quando for trabalhar a soma, tá? Por exemplo, se tiver ali pode ser a soma, pode ser a multiplicação. Aqui não tem nada, ó, neste risquinho, não tem nada, tá? Se não tem nada é a soma, mas pode trabalhar com as outras operações também. Olha, este aqui, que cor que é este aqui? Azul, certo? Azul. E um outro? Pode ter um outro aluno. Um outro aluno vai utilizar a mesma coisa? Se é um aluno com deficiência mental, por exemplo, com uma dificuldade, você vai utilizar a cor, ele vai ver. Entendeu? Ele não vai entender que é azul, que é cor, que é quantidade, mas o surdo consegue, entendeu? O surdo consegue ter essa percepção de fazer a soma, de relacionar com o número. O material visual auxilia muito. Depois, com o tempo, com o início do conteúdo em língua de sinais, né? Já se apropriaram da língua de sinais, de tudo. Aí começamos com os números escritos. Aí eu comecei em língua de sinais, certo? Daí eu comecei a fazer 1 mais 0, igual tá aqui, ó. Vamos começar a soma agora. Vamos fazer soma em língua de sinais também. 1 mais 0. 1 mais 0, 1. Mas, por exemplo, 2 mais 1. Como que faz uma soma? Fica 3, ó. 2 mais 1, 3. Um outro exemplo, olha só. 3 mais 2. 3, 4, 5. Bem fácil.
Também, olha aqui, ó. Nós temos 3 rosas. 3 bolinhas rosas. Agora eu vou pegar azul. Bolinhas azuis. 2 bolinhas azuis. Aí, como é que faz? Nós vamos somar. Vamos somar as bolinhas rosas e as bolinhas azuis. Vamos juntar todas. Quantas bolinhas vamos ter? Aí separa assim as bolinhas, organiza e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas então? 5. Então conseguimos perceber a quantidade. Por exemplo, ó, temos 3 rosas e 2 azul. Somamos todas 5. Tudo feito em língua de sinais, sempre utilizando a língua de sinais. Agora eu vou mostrar para vocês vários materiais que eu tenho, ok? Olha só este material. Um exemplo para trabalhar a adição assim em coluna. Dá para ver? Tá dando para ver? Como que faz essa conta? 1 mais 9. Como que a gente faz isso em libras? 1 mais 9. Olha lá, 1 mais 9, 10. 10. Da forma que escreve ali. Este outro para trabalhar subtração. Por exemplo, eu vou explicar como. 4 das 4 operações. Alguns pensam que é assim, 4 operações e fazer esse sinal, mas não é. O sinal que eu utilizava antes, eu fazia assim, hoje tem um novo. Era assim, mais, menos, vezes e dividir. Agora mudou o sinal, é assim, ó. Divide, mais, menos, vezes. Todas as operações em uma única mão. Não precisa ficar fazendo vários sinais, né? Todos em uma mão só, tudo bem visual. Vou mostrar para vocês agora para trabalhar com crianças, lá no básico mesmo, quando elas estão começando a aprender. Olha só, 1, certo? Esse aqui é sobre os números. São sobre estes números, não são desses números. Esse aqui é do português. Isso aqui são os números em língua de sinais. Os números em português, por exemplo. Então, são diferentes. Trabalhar em língua de sinais 1, 2, 3, tá? E agora eu vou mostrar o número de quantidade, que há essas diferenças, né, na língua de sinais, dos numerais. Ó, 0, ó, não tem nada. Como que eu vou fazer para pegar 4? Por exemplo, olha só.
Aquele dali é pequenininho, né? Esse aqui é um maior, ó, é um grande. Olha só. Então, vocês viram a diferença que tem os numerais, tá? Os números de quantidades, ele tem materiais. Olha aqui, por exemplo, ó. Número 4, número 4. Ó, 4 com a mão deitada. Não é 4 com a mão levantada, é 4 com a mão deitada. E o número 4 é diferente, ok. Esse aqui não é um assim, de quantidade, é um. Esse aqui é o de quantidade. É diferente. É a questão do ordinal dos numerais da Libras. Ordinal e cardinal. Agora um outro material, olha só. Antes tinha só metade só, agora a gente dá para utilizar bastante agora. Antes as plaquinhas só tinham o desenho da mãozinha, agora a plaquinha tem o desenho do corpo já. Então aqui, ó, número 4. E aí tá fazendo o número 4. Onde tem 4? Aí pega a plaquinha e coloca aqui. Número 4, ó, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. 4. Esse aqui, ó. É, tudo em língua de sinais. Ó, esse aqui é a língua de sinais, né? Tá em Libras. Olha só. Ali é sua mãozinha. Esse aqui, 2. Qual que tem 2? Esse. 2. Entendem? Então tem vários materiais. Eu mesma que fiz, que tive a criatividade, que inventei. Porque eu pesquisei na internet, há muita coisa para ouvinte, mas eu queria coisas para surdos, então eu fui buscar para poder ensinar os meus alunos surdos. E para os surdos precisa ser assim, visual, em língua de sinais, porque é muito melhor. Mais um. Por exemplo, para surdo cego, tem que, ou baixa visão, tem que ampliar, tem que ser maior. Para intelectual. 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 Isso, intelectual, muito bem. Por quê? Porque eles não conhecem a língua de sinais, então precisa ser muito visual, tem que combinar, sim, para saber, para eles conseguirem combinar, por exemplo, visual para combinar. Essa plaquinha combina com qual que está na tabela?
E assim ele vai indo. Mas isso vai aos poucos. Não é um processo rápido. É um processo que vai indo aos poucos. Eles não conseguem ir muito. E eles vão de 40 até 50 anos, né? Então depende. Outro diferente, ó, esse que é grande, né, para associar. E, ó, duas associações diferentes. Olha só, tem associação na própria língua de sinais e a associação com o número escrito da língua portuguesa. Esse aqui também. Esse. Esse aqui não é um objeto. É assim, 1, 2, 3, para trabalhar os números. Igual aquele quando mostrou a bolinha, esse é o quadradinho, para trabalhar estes números. Daí ele tem que associar estes números com a imagem. Agora esse aqui. Então eles começaram a aprender lá com 7, 8 anos, aprender a língua de sinais. Ele já sabe a língua de sinais? Já consegue aprender a somar também em língua de sinais. Por exemplo, 0 mais 1. 0 mais 1. Aí ele vai procurar 1 e vai colocar a resposta em cima. Esse aqui, por exemplo, o aluno com alguma deficiência motora. Motora, né? Ele não consegue sinalizar de forma clara, talvez, tem mais dificuldade. Ele precisa trabalhar com cores, precisa de peças grandes, certo? Então seria para trabalhar com ele. Pode utilizar esse. Eles têm muita dificuldade para poder colocar. Às vezes os números, se ficar o dedo, por exemplo, fazer o número 1 e o dedo ficar assim, tá tudo bem. Número 2 ficar assim, tá tudo bem. Não pode obrigar o aluno a esticar o dedo, a fazer tal coisa, porque cada aluno tem a sua especificidade. Este aqui. A roupa tá igual. Olha só. Agora eu vou mostrar o material para adulto, tá? Para aluno adulto. Olha esse aqui. Por quê? Os alunos ficam só escrevendo, 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 copiando e não aprendem. É melhor que eles interajam, participem de dinâmicas, que façam essa troca com materiais visuais, um ajude o outro, assim eles irão aprender o conteúdo. Então, eles têm que primeiro desenvolver o conteúdo em língua de sinais, aí sim eles conseguirão partir para a escrita. Então, este é um exemplo de um conteúdo. Esse aqui. Esse é para mental. Para pessoa que tem limitações mentais. Para o mental.
Ele é colorido, ele é bem visual. Se tivesse tudo escuro, eu sei que é para o surdo cego, eu sei, tá? Mas cada um você vai se adaptando para um grupo de alunos. Mas o importante é que seja visual, para que ele vá fazendo as associações. Este outro aqui, por exemplo, sobre a raiz quadrada e tabuada, são diferentes. Por exemplo, olha aqui. 3. Qual? Onde está o 3 aqui nessa tabuada? Ó, a tabuada do 3. Então, ele vai procurar aqui nas respostas quem que é a raiz quadrada dele. Quem que é a raiz quadrada dele? E vai fazendo assim as combinações. Esse aqui, por exemplo, o intelectual. Intelectual. Isso, intelectual. O intelectual, ele vai trabalhar com este material aqui para saber a igualdade e diferença. Para trabalhar a igualdade e diferença. Isso aqui, ó, com imagens, apenas imagens para trabalhar a igualdade e diferença. O surdo sabe, um outro não conhece, então temos que mostrar. Por exemplo, branco e o preto é igual ou diferente? Diferente. Aí usa o sinal, igual ou diferente? E aí vai com os sinais primeiro. Esse aqui é novo, eu fiz o ano passado. Ele é bom porque tem que procurar o sinal e a palavra. Olha esse aqui. Por exemplo, numa outra escola, eu vi uma tradutora intérprete. Estava lá traduzindo a aula para o aluno, mas faltou ali uma didática ali, uma dinâmica, e o aluno só escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então, tive a ideia de adaptar para explicar para o aluno sobre o decimal e a fração. Por exemplo, ó, o 0, 1 aqui, o 0 e a vírgula. Aqui, 2 zeros, então vem o 0,01. São 2 zeros. Que é uma forma mais fácil. Porque na divisão é mais difícil. Aqui contando é mais fácil. É mais rápido. Agora o último. Ó, 5 mais 2. Quantos? 5 mais 2. 7. 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4. Mais quanto? Mais 0. Então tem que ir aos poucos, diversos materiais. Mas, por exemplo, os alunos são todos iguais na língua de sinais, né?
né? Aprenderam todos a adição, ok, tudo bem. Aí agora na subtração. E na subtração, como que vai ser na língua de sinais? É igual? É todo mundo igual? Não, é diferente. É diferente. Por exemplo, deixa eu pensar aqui pra mim, no sinal. Isso aqui. 5. Ó, 5 é o maior. 5. 2 é o menor, ó. Ele é pequenininho. 5 grande e 2 é o menor. Como que a gente faz isso em libras? E cada aluno vai fazer de um jeito diferente, ó. 5 tira 2, sobrou 3. O aluno fez assim. E o meu? 2 ali, 5. O meu é assim. Então, cada um vai fazer do seu jeito. Antes, sempre fazia risquinho. Não precisa. Não precisa fazer na escrita. Vamos utilizar a libras ali no espaço neutro. Vamos mudar, não precisa fazer como se fazia antigamente. Vamos utilizar a língua de sinais, fazendo espaço neutro e fazer esse costume. Ah, acho que só. Ah, não, lembrei de mais um. Esse aqui tem uma cor mais forte e os outros têm uma cor mais fraca. Ele tem que ver. Isso aqui é para uma idade de 7, 8 anos. Não é para adulto, não, tá? É para criança esse. Aí aqui, ó, 5 menos 1. Tira esse 1. Quantos que sobrou? 4. E sempre língua de sinais. Utilizar a língua de sinais, materiais visuais. Beleza? Então, mostrei já todos os materiais. Agora é com o Tiago. Vamos começar então? Nossa, fiquei admirado. Parabéns. Seus materiais de matemática, nossa, muito, muito bom. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Então, nós temos muitas perguntas para você, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é do João e ele está te perguntando: nós vemos no grupo de estudos que, principalmente nos grupos de pedagogia para surdo, que o método precisa ser mais visual. Então, como que você, professora, adapta tudo isso para matemática e para coisas abstratas? Precisa as coisas abstratas também? Sim, você pode utilizar o quadro. Não é que tem que ser tudo imagem, mas você pode utilizar giz de cores diferentes, tá? Eu utilizo giz colorido quando eu utilizo o quadro, para que fique visualmente melhor. Utilizar materiais diferentes, precisa utilizar diferentes materiais. Utilizar o quadro e materiais diversificados. Por exemplo, para fazer uma conta de matemática, 1 mais 2, utilizar azul.
Porque se ficar tudo branco, ele vai ficar copiando, copiando e vai ficar um pouco perdido, cansativo. Então tem que ser interessante, visual. O material ele já pega, olha só, tem cor. Aqui é diferente. Dá para fazer vários materiais. Porque se ficar tudo branco, e daí? Fica faltando. Daí por isso. Beleza. Muito bem, professora. É muito importante que seja visual, bem visual e colorido. É do mesmo João que fez a pergunta anterior. Professora, eu queria saber se a professora conhece e sobre o Tangram. Esse tem o sinal assim, ó. Ah, ele dá para ser usado, ele dá para ser utilizado na sala de aula, ele tem pontos positivos ou negativos. Ele auxilia na evolução dos alunos surdos. O Tangram, isso, professor usa esse sinal? Isso, Tangram. Os alunos não conhecem, porque eu não faço modelo. No Tangram, os materiais. Depois pinto visualmente. Porque eles nunca tiveram experiência, nunca ninguém ensinou. Eu sou a primeira que está ensinando para eles ali. A gente faz em desenho ali. Por exemplo, desenha um pato, gato, casa, navio. Só assim só que eles utilizam. Mas se eles conseguem utilizar o Tangram, ainda não. Acho que em 2016 que eu comecei a ensinar ali ainda. Legal, professora. Mais uma pergunta. Terceira. Um surdo perguntou. Chamado Sinésio. Ele está perguntando: parabéns, professora Zanúbia. Muito bom. A professora já ensinou de forma profissional, profissionalizante a matemática, ou a professora já deu aulas de conceitos matemáticos específicos, ou a professora só fica em aula de matemática, dando aula matemática para surdos mesmo. E os alunos surdos conseguem aprender os nomes, associar os sinais com os nomes escritos em português? Então, os alunos têm dificuldade para isso, porque na verdade eu comecei em 2014, né, neste período, e daí fechou a escola, 2014, 2016. Daí eu fiquei pensando, como que a gente faz agora? É mais difícil para ensinar os alunos. Por exemplo, eu não sou focada em uma única área. Então eu dou aula sobre financeiro, sobre casa, sobre carro, sobre várias coisas. Os problemas de de adição, os problemas de adição. Os alunos sabem que tem texto, mas eles não conhecem as palavras, falta vocabulário. Então tem que ficar buscando, eles só ficam buscando os números soltos no problema. Mas, por exemplo, tem a palavra adição e a palavra soma. Eles não conhecem.
Então eu explico para eles a diferença, mas isso é demorado, não é algo rápido. E a aula só tem 50 minutos. Ainda tem mais explicar como é que foi, que eu ensino para eles como é que começou. Então não tem um único foco. É bem livre assim. Mas a parte da escrita, ela é mais difícil de ensinar para os alunos. Muito bem, professora, legal. Mais uma pergunta. Surdo chamado da surda chamada Fabiana. E ela pergunta para a professora: como que a professora consegue esses materiais para o ensino de matemática? A professora compra ou a professora que faz, que prepara esses materiais? Então, na verdade, faz há muito tempo, desde sempre foi eu que fazia, desde lá o básico. Agora, algumas coisas eu encontro, tem algumas novidades, eu vou mostrar para vocês, ó. Na escola eu vejo uma coisa, eu acho legal, então eu mesmo compro e eu mesmo faço, ninguém me dá nada. Eu mesmo faço, eu mesmo compro, eu compro os materiais. Antigamente, eu não ficava tudo branco, eu tentava sempre fazer colorido. Antigamente, hoje tem, né, papel sulfite colorido, né? Ó, hoje tem azul, verde, né? Para poder separar, fica bem legal. Tem materiais mais firmes agora, vem caixas com 100 papéis, que nem essa aqui. Também tem cor preta, colorido, a tesoura, tudo eu que faço. E eu adoro, eu acho que eu me sinto leve, eu me sinto confortável fazendo isso. A, a impressão também, imprimir quentinho e depois ir lá e cortar e colar num lugar mais duro, grampear, colar. Olha só, passar esse contact aqui, né, que é um papel mais duro, dobrar as pontinhas aqui para não machucar. Eu comecei em 2016 e agora nós estamos em 2020. 4 anos. 4 anos que eu tenho esses materiais até agora, ó, e vou continuar trabalhando. Nossa, bem legal. Parabéns, hein? Todos preparados por você. A professora arregaçou as mangas e pôs a mão na massa mesmo, hein? Muito bem. Seus alunos estão privilegiados. Acho que nós só temos mais 2 perguntas só e depois terminamos. Então a pergunta agora é da Ariela. Professora, você consegue ensinar sobre letramento e matemática para os surdos? Que sinal é esse? Qual que é o nome desse sinal? Ah, este sinal é letramento. Letramento. Ah, ainda não. Ainda não. Eu ainda estou na alfabetização, no básico ainda para o aluno. O letramento, eu ainda não. Eu não comecei ainda. Eu só estou na adaptação ainda, com ideias só. Ainda não. Legal, muito bem. A última pergunta agora.
Você, professora, faz esses materiais da aula de matemática, eles são jogos para aula de matemática ou eles são aulas para é uma forma lúdica de ensinar matemática? Essa forma lúdica, o lúdico, eu fazia antes com o lógico. Lógico, acho que o sinal é esse, ó. O sinal. Tipo, ensinar brincando, né? Assim, não é brincadeira, o lúdico, né? Esse lúdico. Por quê? Porque, porque dessa forma ele vai se apropriando do conteúdo, ele se sente melhor, ele vai aprendendo assim. E você falou, como é que é a palavra? Esqueci que você falou o nome. Como é o nome da palavra? Lúdico? Lúdico? É, eu nunca fiz assim, porque os conceitos mudam, né? Os conceitos vêm mudando. Antes era assim, era o ciclo. E depois mudou, aí muda o nome, aí vem para lúdico, aí vem assim. Aí depois vem AEE, aí mudou. Então tá sempre em mudança. Ah, entendi, professor. Ah, e tem mais uma pergunta então, que o surdo perguntou. A, a Elaine. Professora, você faz esses materiais de matemática e você vende esses materiais? Então, na verdade, eu já consegui vender alguns, não muitos. Agora, por causa da pandemia, não está sendo fácil, né? Eu tô parada, tá? Os materiais estão guardados. Aí, quando a pandemia acabar, talvez eu venda. Mas acho que eu vou colocar num site ainda, vou ver se eu consigo vender, se dá para vender. Eu tenho, por exemplo, é esse aqui, ó, tem meu nome atrás. Não é baratinho não, porque precisa comprar muitos materiais, tá? Tem que ir na loja e as coisas são caras. Não, não consigo comprar coisas muito caras, tipo, daí eu faço, daí se for vender, mas é complicado. Vamos ver se ano que vem eu consiga. Tomara. Eu acho que tem mais uma pergunta ainda. É, a Débora está perguntando. Eu queria saber o sinal que a professora fez para as 4 operações e também para as situações, os problemas lá. Qual é o sinal mesmo para os dois? Ah, sim. Para as 4 operações, em língua de sinais, né, que é a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação. E a situação, problema, tem outro sinal. Então, olha aqui, ó, o primeiro sinal lá, ó, divisão vezes menos mais. E o problema é assim. Ó, de novo. Entendeu? Vou repetir mais uma vez o sinal das 4 operações. Tá? São 4 operações. Beleza? Ok. Agora o outro sinal que perguntou a situação problema. Ó.
Difícil? É diferente, né? Sim, muito legal, professora, muito interessante. Acho que acabaram as perguntas. Eu queria agradecer imensamente a nossa convidada por ter aceito o convite, por ter feito a sua apresentação, ter compartilhado a sua experiência na área da matemática, da sua adaptação de materiais para Libras, uma área muito importante de ensino aos surdos. Agradecer a todas as pessoas presentes nessa live, todos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a todos que estão aqui, quero agradecer à intérprete de Libras que fez a voz, agradecer ao técnico de computação, quero também agradecer ao Thiago por ter me convidado. Muito obrigado por essa live de hoje, beleza? Ótimo, professora. Muito obrigado a todos.